Bom, oi para todos, né? Eu sou Suelen Shear e eu vou apresentar hoje sobre Smart Lightings, uso e aplicação do LED. Então, para a matéria de sustentabilidade do POSARC, né? E esse tema ele surge como devido a essa necessidade, esse aumento cada vez maior nesse consumo energético, né, das edificações. Então, onde ao se destrinchar, né, o quanto se usa, é, repara-se que até 17% do uso total de eletricidade ele é por iluminação, então em edifícios comerciais, no caso, e cada vez mais, né, acabam se vendo essa necessidade de novas tecnologias que consigam tornar esse processo, né, mais sustentável. Então, a matriz energética do Brasil já é bem limpa, né, considerando que é utilizado hidrelétricas, mas ainda tem potencial para se melhorar em alguns quesitos, né. Então, através disso, uma das tecnologias que surgiu, né, foi o LED, né. Então, ele chega com essa promessa de ser mais eficiente, de ter um ciclo de vida maior e de suprir todas essas demandas que as outras formas de iluminação não supriam, né? Então, e além disso tudo, o LED ainda traz essa questão do smart lighting. Então é um modo diferente, tu não vê mais uma iluminação como uma iluminação, tu vê ela como um sistema. Então todas as luminárias, elas fazem parte de um sistema integrado que vai avaliar muito mais além do simplesmente liga e desliga de um interruptor. Então ele vai avaliar, vai conseguir pegar através de uma análise do ambiente, ele vai conseguir fazer com que um sistema de luminárias haja de certa forma, né? Que seria com sensores de iluminação, sensores de controle de iluminação, né? Que faria parte desse smart lighting. E é uma coisa que o LED traz, né? Uma coisa que associa muito bem com o LED. E eu vou aprofundar um pouco mais adiante, né? Então, também outro aspecto, né, que eu vou trazer aqui, né, é essas limitações da aplicação do LED, tipo, porque até hoje o LED não é tão popularizado assim quanto ele poderia ser, se ele é tão incrível assim, né? É, o alto custo é uma coisa que todo mundo já sabe, então ele é bem mais caro que as outras lâmpadas. E uma questão que eu vou trazer nesse trabalho é se vale a pena realmente trocar as luminárias por uma de LED, utilizar esse novo sistema, se realmente vai compensar, né? Então, com isso, o objetivo desse trabalho é fazer essa revisão toda sobre essa tecnologia do LED e ver, nesses termos de sustentabilidade, se ele é mais sustentável realmente do que outras formas de iluminação que existem, né? Então, com base no sumário, né? Então, eu vou estruturar minha apresentação primeiro falando um pouco sobre o LED, então, histórico, sobre como em cada aspecto dele ele reage, né, comparado com essas outras tecnologias. E depois eu vou trazer esse aspecto dos sensores de iluminação associados com o LED, verificando se ele realmente traz essa questão de ele é mais eficiente do que as outras e se vale a pena associar eles com uma forma de sensor para deixar eles mais sustentáveis e mais eficientes. Então, e depois disso, sumarizando, né, todas as questões de prós e contras da utilização do LED. Então, começando, o LED, ele é o Lighting Emitting Diodes, então, que forma o LED, né, então um diodo emissor de luz. E ele é uma tecnologia bem velha já, então desde 62 é atribuído, né, a elaboração do LED, então pelo Holonia. Só que antes disso já tinham estudos sobre essa questão de utilizar diodos para emitir luz, né, essa questão dos semicondutores. Então,
O LED, ele nada mais é do que esse dispositivo semicondutor. Então, ele vai gerar luz através de uma corrente elétrica de dois condutores, né? Um negativo, um polo positivo, um polo negativo, que vai gerar uma corrente e vai gerar a luz através disso. E a diferença dele para uma fluorescente ou para uma incandescente, principalmente, é que ele não tem esse filamento, ele não tem essa necessidade de, por exemplo, gases, né, como tem muitas lâmpadas que são baseadas. Porque ele é até uma coisa que é mencionada muito, que é uma solid state light. Então, é uma lâmpada de estado sólido. Então, ela não vai utilizar desses gases que muitas vezes podem ser é, perigosos para o meio ambiente ou contaminar o meio ambiente. Então, por que que o LED ele foi demorou tanto? Se desde 62 ele existe essa tecnologia. É porque no início ele tinha um baixo fluxo luminoso. Então, ele não era uma lâmpada eficiente. Ele tinha essa teoria, o Holoniak, ele falava que o LED ele seria a lâmpada do futuro, que ia substituir todas as demais formas. Então, isso ele já falava desde 62. Mas ele era uma lâmpada monocromática também, então ele só tinha a cor vermelha. Então ele era bem limitado. Somente em 2000, por volta dos anos 2000 que começou a se elaborar a questão do LED branco, né, que seria essas outras cores, né, enfim, que apresentam um espectro não monocromático, né. Então, tanto que o Nakamura ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Física por causa disso. Então, por causa dessa invenção do diodo emissor de luz, que ela realmente começou a ser aplicada para a iluminação. Então, avaliando um pouco o histórico, né, no início essas lâmpadas elas eram utilizadas principalmente em aparelhos, então, no caso aqui tem o semáforo ou em algumas luzes monocromáticas, né? Então ele surge primeiro como o vermelho e depois ele vai evoluindo para o azul e o verde. Então, vendo esse espectro da luz, que não é visível, né? Enfim, a parte verde da luz, ela é o aspecto verde, ele é mais visível pelo olho humano. Então a gente percebe mais a cor verde. Então lâmpadas que têm tem o espectro verde maior, elas acabam sendo mais eficientes, porque a gente percebe melhor. Então, é uma coisa que a lâmpada de LED consegue obter. Então, mesmo sendo o LED branco, né, que a gente conhece, o espectro verde dele é bem grande. Então, é uma coisa que deixa ele mais perceptível ao olho, né. Então, aqui, a partir dos anos 2000, você tem o LED branco, mas a potência, a eficiência dele aqui embaixo é bem baixa, então 17 lumen por watt. E em 2010, você já consegue LEDs que ultrapassam 150 lumen por watt. Então, essa questão da popularização dele, né? Então, avaliando esse aspecto da eficiência energética, a gente repara que as lâmpadas elas incandescentes elas não são eficientes porque elas transformam quase 100% da energia delas em calor. Então, toda a energia que elas recebem, elas acabam convertendo em calor. Só em média, 5% de toda a potência que ela recebe é convertida em luz. Enquanto isso, uma fluorescente e a LED, elas conseguem converter até 80% dessa potência em luz. Às vezes mais, dependendo do tipo de LED. Então, isso é um diferencial muito grande delas. Então, elas são muito mais eficientes. E tanto que a fluorescente ela é considerada quase que parada no LED em níveis de eficiência. Inclusive, tem muitas lâmpadas no Brasil de LED e elas não são tão eficientes quanto uma fluorescente. Então, eu levanto essa questão de, será que o LED ele é mais eficiente que uma lâmpada fluorescente? Então, para começar com isso, muitos estudos já estão em cima dessa questão, se realmente são mais eficientes ou não. Um deles foi realizado até numa mostra nacional de iniciação científica que eu trago aqui, que ele avaliou o preço de instalar em um prédio do IFC lâmpadas fluorescentes e LEDs ao longo do ano, né? Ele fez uma previsão de custos
E dá para perceber que nesses primeiros anos aqui, nesse gráfico, mostra que o LED ele tem um gasto maior, mas ao se avaliar mais para o final, percebe-se que o custo acaba compensando. E a lâmpada fluorescente ela acaba sendo mais cara nesse processo ao longo dos anos. Então, aqui eu trago um pouco dessa questão do comparativo, né, dessas três formas de iluminação. A incandescente, só destacando um pouco o índice de reprodução de cor, né, que é o quão mais próximo a lâmpada é praticamente de reproduzir as cores como elas são na realidade, ou seja, quando elas estão na luz do sol. E a incandescente ela tem um índice de reprodução de cor bom. Segundo esse estudo do Montoya, tem algumas que são um pouco menor, mas ela tem um índice bom, porque se aproxima da luz solar. E a fluorescente LED não tem tanto. Mas ao se avaliar a intensidade luminosa, ao se avaliar o tempo de vida e os outros quesitos, você repara que a incandescente ela fica muito para trás. Então, quando tu precisa de uma potência maior de uma incandescente, tu gera uma potência de trabalho, que é o quanto ela consegue produzir, né, de luz, é muito menor do que uma lâmpada de LED que com uma baixa potência, né, inserida nela, você consegue gerar muito mais. Então, além disso, o tempo de vida de uma lâmpada incandescente é em média 1.000 horas, enquanto uma de LED é 50.000 e uma fluorescente 10.000. Ou seja, com 5 lâmpadas fluorescentes, você ainda, no tempo de 5 lâmpadas fluorescentes, você usa uma de LED. E isso é um grande diferencial dela. Então, ao se avaliar essa questão da evolução das lâmpadas ao longo dos anos, você repara que a incandescente ela chegou nesse processo de esgotamento, né? Ela não evolui mais, ela tem esse limite, principalmente porque ela superaquece, então queima o filamento e ela não consegue manter essa vida longa ou evoluir mais que isso, né? Então, a fluorescente já, em comparação, aqui tem a tubular, a fluorescente tubular e a fluorescente que é em ponto, né? E as duas, elas já têm essa evolução maior, né? Elas conseguem ter essa evolução. Mas quando chega na parte do LED, né, que são esses roxos aqui, eles conseguem evoluir muito mais. Então, é uma tecnologia ainda que tem muito avanço possível, né? Então, a eficácia dela está cada vez maior. Então, chegando aqui, tem diferentes tipos de luz, né? Diferentes tipos de LED, mas tem até previsões, né, aqui, porque o gráfico é de 2017, que chegaria nessa eficácia maior que 150 lumens por watt, que é uma coisa que alcançou já. Então, avaliando um pouco essa questão, esse comparativo entre essas duas formas de luminária, o Doulos ele traz um estudo de caso em que ele pega uma sala e ele troca essas luminárias, e avaliando de LED e fluorescente tubular. Então, ele vai avaliar a eficiência energética delas. E avalia 5 marcas, né? Uma de cada um. E ao se analisar isso, percebe-se que a de LED acaba sendo mais eficiente do que uma lâmpada fluorescente. Então, aqui na questão do gráfico, o LED ele apresenta uma eficiência melhor. Principalmente porque nesse estudo ele associa as lâmpadas com um dimmer, né? Então, com um tipo de sensor de iluminação. E lâmpadas de LED acabam tendo uma eficiência melhor. Então, sobre a questão do custo, né, cumulativo, né, que entra nessa questão econômica, dá para reparar que, apesar da fluorescente, nesse momento, acabar tendo um custo menor, o custo cumulativo dela vai aumentando, né, ao longo dos anos, enquanto a do LED ela é uma linha um pouco mais estável, então ela acaba se compensando. E ao se destrinchar esse custo total do LED, em uma média de 21 anos, você repara que a maior parte do custo que tu tem com o LED é do componente, então é da própria da própria lâmpada, né? Então, de tu adquirir a lâmpada. Enquanto a de uma lâmpada fluorescente é com base na eletricidade. Então, o componente é mais barata, é bem barata, só que ela compensa com gasto com eletricidade. Então, nota essa diferença, né, no ciclo de custos.
ao longo prazo. Então, comparativamente com esse custo, a gente tem essa questão do ambiental, né? Qual é o impacto que elas têm no meio ambiente? E a lâmpada, tanto a lâmpada de LED quanto a lâmpada fluorescente são lâmpadas com muitos metais pesados. Tanto que há normas dos Estados Unidos, da Califórnia, que são pioneiras nessa questão de avaliação de iluminação, tem muitas normas nesse quesito, elas enquadram essas luminárias como na categoria de lixo perigoso. Então, de descarte perigoso, enquanto uma lâmpada incandescente não é considerada perigosa, porque ela tem muito pouco metal nela. Então, nesse mesmo estudo do Lime, ele pega e avalia com base no ciclo de vidas diferentes, né? Então, 1.000 horas para incandescente, 10.000 para fluorescente e 50.000 para de LED. Você repara que o impacto de LED ele se aproxima muito de uma lâmpada incandescente, porque o tempo de vida dele é muito longo. Enquanto uma lâmpada fluorescente acaba se tornando muito pior. Porque um diferencial do LED, além dessa questão do ciclo de vida longo, é que ele não apresenta mercúrio na composição, que é uma coisa que tem muito presente na lâmpada fluorescente e que torna ela muito tóxica para o meio ambiente. Então, avaliando um pouco dessa questão de sensores integrados de iluminação, esse LED associado com sensores de iluminação, você repara que isso traz outro parâmetro para o LED. Então, você associa ele com esse tipo de sensores e você cria um sistema de smart lighting. Então, você acaba pensando ele não como uma luminária, mas como um todo, né? E isso é uma tecnologia que ajuda muito a reduzir o consumo. E, consequentemente, isso acaba tornando ela mais sustentável, porque tu tem menos descarte de lâmpadas, você tem um custo que, apesar de inicial, ao longo do tempo é menor, então é um custo, é uma viabilidade econômica boa. Então, vou avaliar um pouco sobre como o LED faz associação com diferentes tipos de sensores. Então, vou trazer primeiro essa questão do sensor de ocupação. Então, tem dois tipos. O infravermelho, que seria aquele que encontra no banheiro. Então, ele vai avaliar a temperatura e vai ligar ou desligar com base nisso. E o ultrassônico, que utiliza ondas para isso. Então, o sensor de ocupação de longe é o que mais oferece economia e é o que mais é popularizado hoje em dia, porque tem um custo inicial muito baixo, principalmente o infravermelho. Você encontra em qualquer lugar público. Só que o problema é que ele acaba sendo sujeito a falsos offs, ou seja, ele desliga quando tem pessoas nele, dentro do ambiente. O que faz com que os usuários não atinjam um nível de satisfação bom. O que é uma coisa que não é viável, né? Não é uma proposta boa para o usuário, que é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Então, paralelo a esse de ocupação, está surgindo cada vez mais a questão do dimmer, né? Que ele vai gradualmente ligando a luz quando o usuário chega e gradualmente desligando a luz quando o usuário sai. Então, isso deixa o usuário muito mais satisfeito. E apesar de ele não ter tanta economia quanto o sensor de ocupação, ele é muito mais confortável para o usuário, né? Então, traz esse outro aspecto. E, paralelo ainda ao dimmer, você pode utilizar ele com aproveitamento da iluminação natural. E o Brasil, ele é um país que ele tem abundância de luz natural, principalmente acima do sul do país. Tem muita luz natural disponível e é uma coisa que ajuda os usuários, eles gostam. Então, se você utiliza se você tem uma janela e está entrando 80% da iluminância que tu precisa no plano de trabalho, nessa imagem da esquerda, a luminária só precisaria oferecer 20%. Então, você tem uma redução muito grande de consumo. Então, além disso, você pode combinar esses diferentes sensores para ter um melhor conforto do usuário e tornar o prédio mais eficiente, né? A edificação mais eficiente. Então, esse aqui é um estudo de Zurique, quer dizer, em que eles pegam e combinam esses sensores. E eles conseguem uma economia de até 73%
combinando o sensor de ocupação com o sensor de iluminação, que fica na altura do plano de trabalho, que é a iluminância que está chegando no plano de trabalho perto da janela. Então, em outro prédio, que foi esse no Canadá, em outro estudo, combinando-se sensor de ocupação com o de iluminação e com o manual, que é aquele de desligar e ligar manualmente, você obtém uma ocupação, uma economia de energia de até 50%. Então, ele acaba conseguindo uma economia muito maior do que simplesmente implementar a iluminação, né? Então, isso levanta outro aspecto, né? Que é essa necessidade constante de evoluir. Não basta simplesmente tu pegar e tu ter a tecnologia, mas sim implementar ela em um sistema integrado, que vai acabar tornando não só mais satisfatório para os usuários, como para o meio ambiente, como para a questão econômica, como para o prédio em geral, né? E torna ele mais eficiente. Então, como conclusão, a gente avalia que nesses diferentes aspectos o LED acaba sendo mais sustentável, sim. Por todas essas questões dele ter um ciclo de vida maior, por ele ter não ter o mercúrio na composição e por ele ter essa economia de energia. Principalmente no caráter atual, né? E apesar dele ter esses metais pesados, ele acaba não contribuindo tanto para a poluição do meio ambiente, comparando com uma lâmpada fluorescente, né? E até hoje em dia tem novas tecnologias de LED que estão tentando reduzir essa quantidade de metais, que seriam o OLEDs, que são os LEDs orgânicos, né? Que eles ainda não apresentam o pontual, eles só têm em chapas, né? Então eles ainda não não podem ser substituídos, mas já estão evoluindo e é uma questão em constante evolução, né? E isso mostra que o LED ele sim uma tecnologia que provavelmente vai substituir as lâmpadas fluorescentes. Nos Estados Unidos já está funcionando isso, já está substituindo muito. E ele tem esse potencial, né, para continuar evoluindo e para continuar se tornando mais sustentável, né? Então, muito obrigada, né? Eu finalizo a apresentação aqui e boa tarde.